Seja bem-vindo para mais um corte do Zona Mista. Eu estou aqui direto da APV, parceiraço do Zona Mista, para poder trazer um recado importante para você. Só clicar no link da descrição que você tem 15% de desconto na taxa de adesão. APV desde 2006, protegendo seu veículo. Confira o corte. Ainda mais a narração desse jogo do Fast está no top 5, que é um dos vídeos mais assistidos da história do São Bahia, de narrações inesquecíveis, com o primeiro lugar. Né? Para mim, a narração mais marcante da história do Bahia, apesar de Galvão ter narrado o título brasileiro, apesar de foi essa de Bahia e Fast. Tem muita história. Eu acho que a gente já dá pra falar sobre isso, né, Barbas? Dá? Vamos falar sobre isso? Você dá pra falar sobre isso? Vai ele. Vou tentar puxar aqui o áudio, as imagens e tal do Pronto. jogo, enquanto o Stone vai falando. Como foi viver, Tony, aquele momento, né, o Bahia e Fast? É porque, cara, eu sou de um tempo que em rádio tinha o narrador 1, 2 ou 3. Sim. As coisas mudaram e a gente tem que acompanhar a evolução. Mas quando eu cheguei em 2001, o Ranieri já estava aqui, que é meu irmão. Ranieri Alves. É o caçula da família. Ranieri Alves. Ele chegou em 2000, eu cheguei em 2001. E o Silvio Mendes era o top dos top. Sim. O Negão era quem comandava tudo. Então o Silvio Mendes era o 1, o Ranieri era o 2 e eu cheguei com o 3. Que equipe, viu? Mas era massa mesmo. Sim. A turma jogava duro. Aí chegou 2007. A turma é mesmo boa, né? É mesmo da Fusaca. E aí 2007 chegou, cara. E era um jogo, você que é torcedor do Bahia, a galera que conhece a história, era um jogo que a gente não acreditava mais que o Bahia fosse conseguir o que aconteceu. Uhum. Isso por vários motivos, né? O próprio time, Sim. a situação do momento do time, o estádio vazio. Sim, 7 mil pessoas. Olha, ainda deu 7. Uhum. Mas o costume da gente ver sempre lotado, vazio. E a questão do ABC, mandar um time reserva do reserva Contra o Rio Branco. para enfrentar o Rio Branco. Então tudo caminhava para uma eliminação do Bahia. E eu lembro que na Rádio Sociedade, o Silvio Mendes, não botaram o Silvio Mendes para narrar, não botaram o Ranieri, sobrou para o Tony Silva. E o narrador, às vezes, ele tem que ter sorte. Isso caiu no meu colo. E dentro de mim estava uma pressão forte. Eu digo, pô, o Bahia precisa vencer esse jogo, cara. Não é para Tony Silva fazer história. Mas era um momento que você, mesmo na Fonte Nova antiga, Sim. você sentia, né? O torcedor, eu narrando, eu sentia a situação do torcedor em casa ou até mesmo no estádio. Sim. Porque eu sou torcedor, cara. Já sofri muito com o meu time. Já tive alegrias também. E ali o torcedor do Bahia, até aquele momento, já tinha sofrido demais. Parecia que não ia parar de cair, assim. Era impressionante, né, velho? É. E aí vem um gol no último minuto. Se você analisar a narração do gol, não é uma narração, quando eu vejo hoje, puxa, velho, não é uma narração difícil de fazer. É. Porque Carlos Alberto desce pela direita. E você parece que sabia que havia um gol. Pô, passa na área. Aí eu falo, Moré! Se Moré bate na bola, ele ia pra casa da... Ele fura a bola. E aí sobra pra Charles, que lá no segundo pau faz o gol, que eu nem... O momento era de muita pressão, tanto é que já me pediram, por que você não refaz? Eu não vou refazer. Pô. Deixa lá. Pô. O momento era aquele, cara. Sim. Ali, aí, chega a arrepia. Estava expressado ali o narrador que ele estava sentindo. Porque eu queria aquele gol. Não era para eu entrar na história, que eu nem imaginei que ia fazer história. Sim. É para o Bahia continuar vivo em nome do seu torcedor que vinha sofrendo com aquilo. E a emoção maior que eu senti, que eu vi ver a importância desse gol, foi quando eu não fui convidado, mas fui ao cinema ver Bahia Minha Vida. Aquele filme quando passa o gol, cara. E eu dentro do filme, dentro do cinema, vi o pessoal gritando na hora do gol do Fast. Entendeu? Sim. Então aquilo tudo, e para mim é um orgulho imenso fazer parte dessa geração que o pessoal chama de geração Fast, né? Hoje tem meninos que estão entrando lá como estagiário na rádio, né? Tem uns 4, até o Matheus Lucena que faz o show da tarde, Sim. que é Bahia do Odói, ele fala, pô, velho, faz parte da minha vida. Da construção como torcedor. Então, né? velho, tu tá dentro disso, e eu escuto um escuto outro. Bicho, isso pra mim não tem. Mas que sensação. Sensacional, velho, você ouvir de algumas pessoas, velho, eu não tava lá, velho, eu tava em casa, velho, foi demais, entendeu? Ah, meu rádio eu joguei na parede. Ótimo. Maravilha. Isso tá na história e pra mim ninguém apaga. E não é só a narração, é o pós-narração também, né? Também, aquela toda a estrutura, quando o Beijoca chorando, pô. Ah, e você tava na cabine, você viu o Beijoca vindo chorando. Foi, ele veio pra cabine. O Beijoca tá chorando. Ele falou, o Beijoca falou, ele veio aqui, ele falou sobre isso. O Beijoca falou que esse jogo a pressão tava tão grande que ele ficou todo vermelho, assim, ele tava a ponto de desmaiar já. Imagina, o cara que é ídolo pro Clube do Bahia na Série C. E quando o nosso querido Tony Carneiro, que era o repórter, que sempre foi um repórter entrão. Incrível. Sempre gostei do trabalho dele. Que ele invade o campo quando os jogadores se ajoelham, né? Sim. Que Arthurzinho, todos no chão, não sei o que, aquelas coisas todas. É um cenário bem legal, bem massa. É massa.
inclusive, eu fui uma dessas pessoas aí que tenho gravado na memória a sua narração, porque eu não estava no estádio, eu morava no interior da Bahia na época, eu lembro exatamente onde eu estava e de escutar a narração exatamente no momento. E talvez, se não tivesse uma narração marcante, a imagem de onde eu estava, talvez também não tivesse viva. Eu estava no Pesca e Pague com meu pai, mala do Cocinha, que meu pai tinha na época aberta, com o Tony Silva berrando lá, os 4 cantos. E Mas foi massa. no interior, lá em Cruz das Almas, né? Você que era em Mundo Novo. Não, foi Então, legal. na igreja, Um abraço pra Mundo Novo. E a mãe falou assim, na igreja. foi pra mim e pro meu irmão, ela falou, Bahia não vai mais se classificar mesmo, a gente vai pra igreja. Aí quando eu tava já perto do final do jogo, eu saí e fiquei na frente da igreja, no capô de um carro, ouvindo no rádio sozinho. Assim. Guri. Aí quando sai o gol, aí eu falei pro meu irmão, falei, agora a gente vai pra todo jogo do octagonal final, você que se vire, que eu ia com ele pros jogos. Meu irmão é 15 anos mais velho que eu. Aí depois disso a gente passou pro octagonal e eu fui todos os jogos. Nacional de Patos, Barras do Piauí, Atlético Goianiense, Vila Nova, ABC, Craque de Goiás. Todos os jogos do octagonal final. Olha aí, que naipe legal. Que naipe, né, de E time. muita gente se entrega pra dizer que não tava no Bahia Fest quando fala de sua narração. Que fala, não, eu fui pro Bahia Fest. Aquela narração de todo mundo. Como é que você foi pro jogo e ouviu o Tony Silva? Quem foi aquele dia? Por isso que eu parabenizo o Darino Senna. Quem foi aquele dia? Amigo? Jailton, Darino Senna e mais uns 10. Teve um dia que eu tive um encontro com aquele rapaz que. Jailton. Jailton, né? Sim. Eu tive um encontro bem legal com ele, foi massa. Até hoje, tudo nesse dia, todos os profissionais de imprensa nesse dia foram muito bem, pô. A matéria de Matheus Carvalho na beira do campo, uma torcida ao fundo, assim, quase caindo. Quase caindo. A narrativa que passou no Globo Esporte Nacional de Jailson Geraldo, até hoje eu fui falando, Jailton, Cacau Jailton, mas era a vitória do Bahia, e ele troca o radinho, a narração de Matheus Carvalho, pô, tudo foi incrível esse dia. A câmera, irmão, eu fico arrepiado, pô, tá vendo aqui? A câmera sai de Jailton, assim, pô, e o cara, o cinegrafista, ele vira pro campo. E tá saindo o lance do gol, pô. Na hora que ele vira, era um vlogaço. Sim, Tá ligado? sim. Absurdo, pô. Esse dia foi incrível. Sensacional, sensacional. Vamos lascar, Laça, aí. Mais novo, Velho. com cabelo ainda. Com cabelo, você de saudade, Barbassa? Agora eu vou deixar crescer, né, amigo? O Bahia saiu. Vai Pediu. demorar, mas vai, né? Vou pedir pra galera ir avisando aí como é que tá o áudio, que a gente tá meio improvisado aqui agora nesse Nostalgia Bavi. E ver se vocês estão Vira nos escutando 30 aí, viu, Lala? nosso querido Barbaço bem. Tony Silva, da Rádio Sociedade, né? E, velho, essa narração é surreal, bicho. Beijoca aparece chorando, aparece Arthurzinho gritando no fundo. Tony Silva, inclusive, erra quem finaliza a bola, mas, cara, tamo nem aí, meu irmão. O importante é que essa narração transmitiu muitíssimo bem a emoção de todo o torcedor tricolor assistindo aquela partida. E o melhor, aquele jogo ali não foi transmitido em TV, não tinha tanta gente na Fonte Nova, porque já tinha muito torcedor desacreditado, afinal de contas, o Bahia tinha que ganhar do Faixa e o Rio Branco não poderia ganhar lá no Acre. O Rio Branco perdeu o pênalti, o Bahia, no último minuto do jogo, fez o gol. Né? Então, muita gente estava ouvindo apenas por rádio e essa narração acabou ficando na memória de todo mundo. E pra mim foi a mais emocionante, mais marcante, a inesquecível. E aqui hoje eu ouço quando eu tô meio desacreditado com o Bahia, meio puto da vida ali, porque ela me faz reviver, rememorar essa paixão que é ser tricolor. Veja aí. Vem o Bahia, quem sabe agora, galera, o toque pra direita, e agora bate no gol, meteu pra Boré! Bahia de Belém! Do Bahia! Bahia! É do Bahia! De Belém! Bahia! Especial do Bahia! Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Bahia! Bahia! Fala o jogo aqui na Fonte Nova! Ele finalizou, falando, ele quer bola, me conte a sua história, Tony Carneiro. E a bola saiu no Casalberto, no cruzamento, é festa na Fonte Nova, é de São Paulo, vencedor. Bahia, e a hora bola sobrou pra Charles, e botou no fundo na meta. Bahia 1, Pacificone 0. Alcança a descação, Tony Silva. Em bola na rede, na marca do tempo. Eu dizia, faltam dois, 49, confirmando. 49 o gol do Bahia aqui no estádio da Fonte Nova. Bahia. Apita o árbitro, é festa na Fonte. Bahia. Que beleza. Jogadores no chão. Jogadores pra fora, Tony. Quem ganhou o jogo? Ele disse que eu peço pra Deus. Acho que foi, né? Deu pra lembrar. Ajudar, ele ajuda, quem ganhou o jogo? Bahia classificado. Bahia classificado. Bahia classificado. É a festa. Não brinque com Bahia. Não brinque com Bahia. Aqui o Will, parabéns, Will. Mais uma vez, eu queria agradecer só a Jesus Cristo. Nós estamos querendo me abençoado. Eu que só queria segurei o baiano, não vou nem não. Segurei o baiano. Aí,
Beijoca chorando aqui. Chama Beijoca pra mim ali. Traz ele aqui. Beijoca chorando, Beijoca. Parece uma criança chorando, Beijoca aqui próximo da gente. É um momento inesquecível que eu vou guardar em minha vida. Essa classificação do Bahia, cara, é pra entrar pra história. No finalzinho, tava tudo programado. Vem cá, Beijoca, vem cá, Beijoca. Vem cá, Beijoca. Quero falar contigo, cara, aqui na cabine de sociedade. De joelho! Olha aí, a Cruzil dizendo de joelho. Todo mundo de joelho. De joelho! Ô Beijoca, meu irmão. Beijoca chorando, Beijoca chorando. É a vitória. Que emoção, hein, Beijoca? Só faz a diferença, é o Senhor Jesus. Eu escutei ali embaixo antes de começar o jogo. As pessoas falaram, um repórter falou pra mim que Jesus não ganha jogo, mas Jesus ganha jogo sim. Quem foi esse maluco? Porque Jesus pode todas as coisas. Ele mostrou hoje. Todo mundo tem que se render a ele. Eu estou falando como professor. Porque se eu sou um profissional, eu sei que da minha postura vocês também conhecem. Mas hoje eu sou exclusivamente um torcedor do Bahia. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o top 5 de Arthur da Nesse dia, Arthur foi andando até Graciano Bonfim, amigo. Botou os caras, a comissão toda pra andar com ele até Graciano Bonfim. Eu tava falando aqui para o pessoal. Interessante, depois desse jogo eu não narrei mais nenhum, em 2007. Só que no final foi só o Silvio Mendes e Ranieri. Eu era o terceiro mesmo, cara. Eu tava começando a... Eu cheguei em 2001, aí foi em 2007, eu tinha 6 anos na sociedade, ainda tava começando a conquistar um espaço. Graças a Deus, tudo aconteceu legal. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.